Boa noite, alunos. Então, hoje a nossa aula e a nossa videoaula é sobre o alojamento conjunto e as principais intercorrências do período puerperal, certo? Então, o que que é o alojamento conjunto? Muitos de vocês devem ter ouvido falar ou mesmo presenciaram, né, que antigamente existia o berçário, né? O que que era o berçário? Era um local onde os bebês, após o nascimento, se separavam da mãe e ficavam nesse local. Então, todos os bebês nascidos naquele dia ou no dia anterior ficavam no berçário e todos os cuidados, né, que o bebê deveria receber seriam nesse berçário. Porém, depois houve uma mudança na legislação, então eles criaram um alojamento conjunto. O que, que seria o alojamento conjunto? É um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece ao lado da mãe 24 horas por dia até a alta hospitalar. Tal sistema possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como orientação à mãe sobre a saúde do binômio mãe e filho. Aqui cita a mãe, né? Mas a orientação à família em geral e não somente à mãe. Então, a diferença do alojamento conjunto pro berçário é que no alojamento conjunto os dois ficam 24 horas por dia juntos. Inclusive, os cuidados prestados para o recém-nascido devem ser feitos junto com a mãe, ou no próprio quarto, ou num outro local apropriado, mas que a mãe vá junto, né? Então, é um local que eles devem ficar junto para fortalecer esses vínculos e inúmeras outras vantagens que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui eu trouxe para vocês a portaria 1016 de 93, que instituiu o alojamento conjunto e instituiu também as normas para a construção e elaboração do alojamento conjunto, né? Então, as instituições tiveram que se adequar nessa época, baseado nessa portaria, tá? E a portaria de 2016 a 2068, que fala, então, sobre as vantagens do alojamento conjunto. Então, uma complementa a outra, certo? Então, quais são as principais vantagens do alojamento conjunto? Então, por que eles modificaram esse sistema? São inúmeras vantagens, né? Então, vou trazer algumas para vocês aqui. Estimular e motivar o aleitamento materno com apoio, promoção e proteção. Vocês imaginem antes que o bebê ficava no berçário, a dificuldade que era para iniciar a amamentação e manter a amamentação. Porque toda vez que a mãe tivesse que amamentar, ela teria que ir lá para o berçário ou alguém da equipe teria que levar o bebê até o quarto para amamentação. Então, não era em livre demanda, né? Era uma coisa meio que programada. Então, não fortalecia toda essa atividade da amamentação. Então, com o alojamento conjunto 24 horas por dia, né? A mãe consegue amamentar o seu bebê no momento que ele quiser, que ele precisar. Fortalecer os vínculos afetivos entre o pai, a mãe e o filho. Então, como a gente já sabe, o pai, né, ou o acompanhante que a mulher decidir, pode ficar 24 horas por dia com essa mulher, inclusive no alojamento conjunto, e essa é uma das principais vantagens, que estimula esse vínculo não somente da mãe com o bebê, mas também do pai ou de algum familiar, enfim, quem esteja junto ali com ela, quem ela tenha escolhido, né? Permitir a observação constante do recém-nascido pelos pais. Então, eles estão 24 horas com o bebê ali, eles conseguem observar o seu filho 24 horas por dia, e aí já conseguem verificar as características do seu filho, o perfil do seu filho, as rotinas que ele vai começar a adquirir. Isso ajuda, né, em todo o processo que virá pela frente com essa família e com esse recém-nascido. Fortalece o autocuidado e cuidados com o recém-nascido a partir de medidas educativas. Então, por exemplo, o bebê vai tomar o seu primeiro banho que é dado no alojamento conjunto, né? A gente sabe, tem muitas instituições que dão o banho no momento do parto, né?
e o bebê toma banho no outro dia depois. Mas tem algumas instituições que já estão se adequando conforme as normas de humanização, né, as regras de humanização, em que eles falam que não precisa se dar banho precoce no bebê, então o bebê não precisa nascer e já tomar banho, ele não precisa tirar o vernix, que é aquela camada gordurosa que fica na pele dele, aquilo lá é uma proteção, enfim, a gente vai ter uma aula sobre isso. Que é recomendado que possa dar até depois de 6 horas o banho, né? Enfim, se o bebê tomar o banho logo após o nascimento, de qualquer forma, ele vai tomar o primeiro banho, né? Entre aspas, no alojamento conjunto. E esse primeiro banho deve ser dado por uma profissional, né? E a mãe deve acompanhar e essa profissional fazer medidas educativas e orientações para essa mãe e para esse pai, né? O acompanhante, enfim, quem estiver ali com ela, medidas educativas de orientações de como deve ser esse banho, tá? Então, estimula que a mãe faça as coisas com o bebê. Então, a equipe não deve somente fazer tudo e não envolver a família, sempre deve ter um envolvimento da família. Então, se ela tomou o primeiro banho pela uma técnica de enfermagem, enfermeira, enfim, no próximo dia, talvez antes de ir embora, a mãe possa dar esse banho e aí a profissional acompanhar e ir orientando, né, conforme a mãe vai fazendo. Então, a gente estimula esse cuidado com o bebê, tá? No alojamento conjunto. Diminui o risco de IRAS. IRAS é infecção relacionada à assistência em saúde. Não se fala mais infecção hospitalar, então agora se fala infecção relacionada à assistência em saúde. Então, diminui o risco de infecção, principalmente por quê? Porque nem a mãe e nem o recém-nascido ou o pai, enfim, vão ficar transitando de um setor para o outro, né? Então, isso diminui muito o risco de infecção. Propicia o contato dos pais e familiares com a equipe multiprofissional, né? Então, isso que eu falei, todos os cuidados, tanto da mãe quanto do recém-nascido, eles estabelecem um vínculo, né, e criam confiança nessa equipe multiprofissional, né? Enquanto a equipe vai atendendo essa família, esse recém-nascido, ela já vai fazendo medidas educativas, né, promovendo orientações de promoção e proteção em saúde e interação de outros membros da família com o recém-nascido. Então, como eu já falei, né, não é só a mãe que vai estar participando efetivamente desse cuidado do recém-nascido, a família em si vai estar participando, quem estiver ali com a mulher naquele momento. Então, aquelas são as principais vantagens do alojamento conjunto. Quais são as indicações para o alojamento conjunto? Mulheres clinicamente estáveis, recém-nascidos estáveis, com boa sucção, controle térmico e acima de 2 quilos. Por quê? Normalmente os bebês que apresentam algum outro problema, como tá com hipotermia, né, está abaixo de 2 quilos, então tá com um peso abaixo, né, considerado baixo para a sua idade gestacional, ou alguma outra condição que não permita que ele fique no alojamento conjunto com a mulher, ele vai precisar de uma UTI neonatal, né? Então, nestes casos, a mãe vai precisar ficar sozinha sem um recém-nascido, tá? É recém-nascido com acometimento, porém sem gravidade. Então, um exemplo, recém-nascido que está fazendo o tratamento para sífilis. Ele pode ficar no alojamento conjunto com a mãe. Não precisa ir para a UTI, não. Ele pode fazer o tratamento ali. RN em complementação de antibiótico terapia, que já entra esse da sífilis, né? Até, dependendo da instituição, recém-nascidos que fazem fototerapia, por causa da icterícia, se não tem UTI neonatal, eles podem fazer, né, dentro do quarto, junto com a mãe, então, nesse alojamento conjunto. Então, sempre vai depender do estado clínico da mãe e do recém-nascido, mas a maioria, né, dos dois conseguem ficar juntos. E a gente chama essa combinação da mãe com o recém-nascido de binômio, porque binômio são dois. Então, sempre que vocês ouvirem essa terminologia binômio, significa mãe e filho, certo? Como
é avaliado e como é instruído que seja os recursos humanos do alojamento conjunto, e tudo isso está naquelas portarias que eu falei para vocês, tá? Um enfermeiro para cada 20 binômios, então seria um enfermeiro para cada 40 pacientes, né? Porque 20 binômios são dois, então seria 40, né? Que é a mãe e o bebê. Um técnico ou um auxiliar de enfermagem para 8 binômios, um pediatra para cada 20 binômios e um obstetra para cada 20 binômios. Normalmente a gente vê isso, né? Pode ter algumas instituições que tenham mas normalmente eles conseguem se adequar conforme a portaria. Recursos físicos, então, na portaria também contém isso, tá? Deve ter um tamanho, né? Esse quarto deve ter um tamanho adequado para acomodar o binômio, tanto a mãe quanto o bebê. Deve ter a separação de 2 metros entre um berço e outro. Agora, vocês devem estar ouvindo falar bastante, né, por causa do coronavírus, 1,5 metro, 2,5 metros, 2 metros, desculpa, de distanciamento, né, de uma pessoa para outra. Essa separação dos leitos é justamente para isso. Isso, na verdade, deveria ser com todos os leitos, né, independente se for alojamento conjunto ou não, ter essa separação de 2 metros entre um berço e outro, porque, né, pode existir mães ou recém-nascidos com algum vírus, né, alguma coisa assim, e eles podem passar um para o outro. Então, por isso que deve ter essa separação de 2 metros entre um e outro. Dar preferência para até 6 binômios por quarto, tá? Então, pode ter 6 camas, né, dentro de um quarto, respeitando essa separação de 2 metros entre um e outro, né? Sempre com berço e sempre com uma poltrona para o acompanhante. O berço é de extrema importância, porque se não tiver berço, o que vai acontecer? A mãe vai dormir com o recém-nascido na cama, e isso aumenta a chance, né, de acontecer coisas graves com esse bebê, queda e até morte por asfixia, enfim. Então, por isso que é obrigatório que tenha esse berço. Mesmo assim, a gente sabe que existem mães que acabam dormindo com o bebê na cama, e a gente deve começar desde o início, desde a chegada dessa mãe, desse bebê no alojamento conjunto, a orientar os prejuízos, né, existentes por essa atitude de dormir com o bebê na cama com ela, certo? O tempo mínimo recomendado para permanência do alojamento conjunto é de 24 horas. Então, normalmente, isso acontece mesmo, né? Depende da instituição, do protocolo da instituição, mas normalmente os partos normais ficam de 24 a 36 horas internados e cesáreas de 48 a 72 horas. Isso vai depender da instituição e, claro, depender do quadro clínico dos pacientes, né? Falando em geral, certo? As normas gerais do alojamento conjunto. Os cuidados higiênicos do bebê devem ser feitos no alojamento conjunto, como eu já falei para vocês, né? O bebê não deve ser levado para fora do setor para que sejam feitos os cuidados com ele. O exame clínico deve ser realizado no seu próprio berço ou no leito materno, né? Então a gente pode examinar o bebê ali tanto no leito dele quanto na cama da mãe, sempre com a participação da família. Pesagem do recém-nascido deve ser diária, então normalmente se dá o banho, né, e pesa, ou se pesa antes do banho, né? Então a pesagem deve ser diária. Visitas são diárias e a presença do pai deve ser estimulada. Então a gente sabe que é o acompanhante que ela escolher, mas dependendo da situação, né, do caso, claro, mas a gente sempre deve estimular que o pai ou o parceiro, quem for participar desses cuidados futuramente, né, com essa mãe, que fique ali no alojamento conjunto com eles, tá? Tanto com a mãe quanto com o bebê, certo? Atribuições da equipe. Aqui falando sobre a equipe obstétrica em geral, desde lá do centro obstétrico até o alojamento conjunto. Então, quais são essas atribuições? Preparar a gestante no pré-natal para o alojamento conjunto, né? Então, vai desde o pré-natal, desculpa, eu esqueci de citar o pré-natal, então a gente já pode explicar no pré-natal como funciona o alojamento conjunto, as normas gerais, enfim, né?
Estimular o contato precoce mãe e filho na sala de parto, então ajudando as mães a iniciar o aleitamento precoce, né? Já no primeiro momento, naquele contato pele a pele, a gente já pode estimular a amamentação. Encorajar o aleitamento sob livre demanda, então não precisa ter horários para amamentar esse bebê, é de livre demanda. O que significa isso, amamentação e livre demanda? É quando o bebê quiser, né? Quando os dois estiverem com vontade, o bebê de receber o leite e a mãe de amamentar, então isso é livre demanda, tá? Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno. Então, todas essas atribuições também são orientações que a equipe deve passar para essa família. Orientar sobre a amamentação cruzada, e isso eu não vi mais atualmente, mas eu já vi casos de quando eu trabalhava no alojamento conjunto, de a mãe não estar conseguindo amamentar e a mãe do lado se oferecer para amamentar o filho da outra. Então, a gente deve orientar sobre o perigo dessa amamentação cruzada, né? Isso é extremamente proibido. Não dar bicos artificiais ou chupetas às crianças amamentadas aos seios. Então, todas essas atribuições, elas estão, inclusive, nas normas para Hospital Amigo da Criança, tá? Os hospitais, eles se credenciam como hospitais amigos da criança, com algumas dessas atribuições aqui que eu estou trazendo para vocês. E uma delas é não dar bico para essas crianças que são amamentadas no seio, ali no alojamento conjunto. Claro que a gente vai explicar para essa família depois as vantagens e as desvantagens, né? Sempre orientando o que é melhor para esse recém-nascido. Orientar a participação gradual da mãe no atendimento do recém-nascido, então eu já expliquei isso. Realizar visitas diárias às puérperas, que a gente sabe que isso não acontece, acontece melhor, né? Elas normalmente recebem visita a cada plantão. Ministrar às mães palestras e aulas sobre higiene, controle de saúde e nutrição. Claro que não precisa ser uma palestra em que a enfermeira vai conseguir juntar todas as puérperas. Claro, ela pode fazer isso, né? Mas não precisa ser dessa forma. Ela pode dar as orientações individuais ou por quarto para essas mães também, né? Participar de treinamento, então toda a equipe deve se atualizar sempre. E referindo-as ou agendando-as para acompanhamento no serviço de saúde nos primeiros 15 dias. Aqui, né, eles recomendam nos 15 dias, e é o que eu acho mais correto, porém a gente sabe que a recomendação é até 42 dias, né, que essa mulher inicie as consultas de retorno lá na unidade básica, que eles orientam até 15 dias, certo? Encerramos, então, o alojamento conjunto, né, com as principais características, e agora a gente entra nas principais intercorrências no período puerperal, tá? A gente já viu as principais intercorrências do parto, né, e agora a gente vai ver as principais intercorrências do puerpério, tá? A principal e mais grave intercorrência existente no puerpério é a hemorragia pós-parto, tá? E ela é a principal causa de morte materna em todo o mundo. Então, é extremamente grave a hemorragia pós-parto e toda a equipe deve ser treinada e qualificada para que identifique essa hemorragia o mais rápido possível para que tenha um desfecho adequado para essa mulher, tá? O que é hemorragia pós-parto, então? É aquela perda sanguínea vaginal estimada em mais de 500 ml no parto vaginal e 1.000 ml pós-cesárea. Aí vocês vão perguntar, mas como é que eu vou saber quantos ml ela tá perdendo se eu não vou estar medindo, né? Mas mais para frente eu vou explicar para vocês mais ou menos como a gente consegue estimar essa perda, certo? Ela é dividida em hemorragia puerperal precoce, que é aquela que acontece nas primeiras 24 horas após o parto, e é considerada a mais grave, e a tardia, que ocorre depois das 24 horas e antes das 6 semanas. Quais são as causas mais comuns de hemorragia puerperal? Atonia uterina. Então, a atonia uterina, ela chega a 75, 80%
como a maior causa de hemorragia. O que é atonia uterina? É quando o útero não consegue contrair, não consegue ter tônus, e ele não consegue voltar para o seu estado pré-gravídico, tá? As causas menos comuns, placenta retida, né? A placenta fica lá dentro do útero. Placenta prévia, que a gente vai ver, né? Em uma das apresentações, é aquela placenta que tapa ali o colo uterino. Laceração e ruptura do útero. Laceração do trato genital inferior. Hematomas, infecções e coagulopatias, tá? Isso eu tirei de uma literatura específica, e aqui eu trago para vocês da literatura do Rezende, que é bem interessante, em que ele cita os 4 T's para identificar as causas de hemorragia pós-parto, tá? Por que 4 T's? Porque é tônus, trauma, tecido e trombina. Então, ali o que diz? Tônus, 70% de incidência, né? Ele traz aqui para nós, que é a atonia uterina, como eu já expliquei. Trauma, laceração, hematoma, inversão, ruptura, 20%. Tecido é a placenta retida e placenta acreta, 10%. Então, a placenta retida é quando ficam aqueles pedaços de placenta dentro do útero, por isso que é importante a gente sempre verificar, né, a placenta depois que ela dequita, para ver se não está faltando, né, nenhuma parte. Placenta acreta é quando essa placenta invade as camadas do útero. Então, ela deve ficar fixada, né, normalmente ali só no endométrio. E aqui a placenta acreta é a placenta creta, percreta e increta, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes agora sobre isso. Mas esses 3 tipos são aquelas placentas que invadem as outras áreas do útero, como o miométrio e o perimétrio, certo? E o 4 T é a trombina, que representa 1% das hemorragias, né? E está mais relacionada à coagulopatia. Então, aquelas mulheres que apresentam algum problema de coagulação, alguma doença, tá? Aqui, então, eu trouxe para vocês uma fotinho de um útero com atonia, né? Ele não está conseguindo contrair, então está aumentando esse sangramento, e quanto mais aumenta o sangramento, mais difícil é desse útero contrair, tá? Quais são os fatores de risco para atonia uterina, né? Para que esse útero não consiga contrair? Feto macrossômico, que é aquele feto muito grande, né? Gestação múltipla, então gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, quanto maior, pior. Polidrâmio, que é aquele aumento do líquido amniótico. História prévia de atonia, então aquela mulher que já teve, né, história de atonia em outra gestação. Multípara, porque o útero já não fica com tônus adequado, né, devido aos vários partos. Trabalho de parto prolongado também. Quais são, então, os sinais e sintomas de hemorragia pós-parto, que podem ser desde leve até extremamente graves? Aqui eu trouxe para vocês os principais sinais e sintomas graves, que é quando a mulher chega no choque hipovolêmico, então ela perdeu uma quantidade significativa de sangue, né, e ela começa a entrar em choque. Quais são esses sinais? Tontura, fraqueza, inquietação, confusão mental, palidez, pele fria e pegajosa, muito suor, aumento da frequência cardíaca, o pulso ele fica bem fino, então se a gente for palpar o pulso a gente sente isso, hipotensão, oligúria, que é a diminuição da quantidade de urina, queda da saturação, o próprio sangramento, né, que não está aqui, sede, a mulher também apresenta muita sede. Então, todos esses sinais mostram que a mulher está perdendo muito líquido e que ela precisa repor, tá? Aqui eu trouxe para vocês esse quadro, que é os graus de choque e os sinais clínicos da hemorragia obstétrica. E aqui, mais ou menos o que eu falei para vocês, né? Os diferentes graus de hemorragia. Então, tem o compensado, o leve, o moderado e o grave. Cada um deles
Aqui nesse quadro ele mostra a perda mais ou menos em ml, né, o volume para uma mulher entre 50 e 70 quilos, o nível de consciência dessa mulher, né, que varia de normal a inconsciente, a perfusão, então, normal, ou, né, a perfusão com essa pele pálida, fria, com sudorese, com perfusão capilar acima de 3 segundos. O pulso, então, normalmente ali no compensado fica normal, depois ele vai aumentando até ficar bem taquicárdico no grave. A pressão arterial sistólica, que diminui bastante no grave. E aqui a última coluna demonstra sobre a transfusão. Então, quais desses casos que é recomendado que se faça transfusão sanguínea? Então, ali, normalmente no leve já é possível, depois no moderado, usualmente é exigido, e no grave, com certeza, transfusão com bastante quantidade de sangue, tá? Aqui, então, eu trouxe para vocês uma estimativa visual de perda sanguínea. Então, como eu falei para vocês lá no início, nós não temos como saber exatamente quantos ml de sangue essas mulheres perdem, porém, a gente pode ter uma estimativa. E esse quadro, que foi adaptado, né, a partir de Bowles, Hagan e Peterson Brown, ele mostra mais ou menos a quantidade conforme a estrutura que a mulher está, né? Então, uma compressa média de 30 por 30 centímetros ensopada, ela equivale a 140 ml. Uma poça de 50 centímetros de diâmetro, 500 ml. Uma poça de 100 centímetros de diâmetro, que é aquela primeira figura lá na esquerda, 1.500 ml. Uma cama com poça de sangue sobre o lençol, que é aquela figura do meio, provavelmente menos de 1.000 ml. Hemorragia vaginal com sangue fluindo para o chão, que é o que mostra na terceira figura, provavelmente mais do que 1.000 ml, tá? Aqui é sobre as compressas. Então, agora, né, a gente sabe que atualmente é colocado os forros perineais nessa mulher com compressa, que não precisa mais ser estéreo, né? E aí, através dessas compressas, a gente consegue estimar essa perda sanguínea. Então, por isso que é importante que a mulher esteja com essas compressas, né? A primeira compressa ali, que ela tá mais ou menos suja, 50% equivale a 25 ml, 75% 50 ml, 100% da compressa suja, entre aspas, de sangue, 75 ml, e a compressa, desculpa, pingando de sangue, 100 ml, tá? Então, a gente pode estimar sempre também, a gente pesa essa compressa, tá? Antes, né? Pesa essa compressa seca, e depois a gente pesa essa compressa depois que ela estiver suja de sangue. Para cada 1 ml de sangue equivale a 1 grama de peso. Normalmente quem trabalha em um TI já tem o costume de fazer isso com outros agravos, enfim. Mas a gente pesa aquela compressa, a gente pode anotar, inclusive, alguma etiqueta da compressa, ou se a gente for uma caneta que a gente não vai conseguir visualizar depois com sangue, a gente anota em algum papel, né, e deixa ele junto com o prontuário da paciente, para a gente saber quantos gramas tinha essa compressa antes dela estar molhada. E depois a gente pesa ela após, né, após estar encharcada de sangue, e aí a gente estima mais ou menos a quantidade de sangue perdido por essa mulher, tá? Então, através dessas orientações que eu trouxe para vocês, é o que a maioria dos profissionais fazem para estimar a quantidade de sangue perdido por essa mulher. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que é muito importante sobre a rapidez no reconhecimento dessa hemorragia por parte dos profissionais, tá? Então, aqui nessa linha mostra a taxa de sobrevida dessa mulher, e aqui na linha horizontal mostra o tempo, né? O tempo de agilidade desses profissionais, o tempo dos cuidados, né, após o início da hemorragia. Então, se a gente vê aqui aqueles cuidados que iniciam já no 0 minuto de hemorragia, a mulher apresenta uma chance de 100% de sobrevida, o que já vai diminuindo quando é identificado aos 10 minutos de hemorragia, ela já diminui para 80%,
20 minutos já diminui para 60%. Aqui, mais ou menos, 30 minutos é mais ou menos 30%. Até aqui em 90 minutos, né, 1h30, já chega perto do zero, né? Então, a chance de óbito é muito maior nesses casos. Para isso, a gente chama como hora de ouro. É aquela hora que a gente consegue rapidamente identificar que essa mulher está apresentando essa hemorragia, justamente para a gente conseguir ter um desfecho bom no final. O que seria essa hora de ouro? Ela visa reduzir a morbimortalidade materna relacionada aos atrasos na abordagem de uma paciente com hemorragia. Então, a gente consegue identificar rápido, com efetividade, com segurança, e essa mulher acaba tendo um desfecho favorável no final, né? A prevenção para hemorragia pós-parto. Então, existe as condutas expectantes, que são aquelas em que os profissionais não fazem nada, isso é para prevenção, tá? Não em casos que já foi diagnosticado, nem identificado a hemorragia pós-parto. Não, é aqueles casos que são para prevenir a hemorragia. Existem os casos expectantes, o manejo expectante, em que os profissionais não fazem nada, e o manejo ativo, em que os profissionais agem para prevenir que ocorra essa hemorragia. Então, principalmente naquelas gestações que apresentam fatores de risco, né? Então, eles conseguem fazer essa prevenção. Sempre com administração de 10 unidades de ocitocina, pode ser administrado intramuscular ou endovenosa, sabendo que a endovenosa é mais rápida. Massagem uterina sempre deve ser realizado e tração do cordão umbilical. Então, a gente sabe, e eu já expliquei para vocês, que normalmente a gente tem que esperar a dequitação fisiológica, né, dessa placenta, em que ela consiga sair sozinha, o cordão umbilical, enfim, nesses casos, um profissional habilitado que já tenha conhecimento e experiência nessas manobras, após ele identificar que essa placenta se descolou do útero, ele pode tracionar esse cordão umbilical e fazer essa remoção da placenta manualmente, tá? Então, nesses casos, é feito para prevenir que a mulher apresente hemorragia pós-parto depois, até por ficar com pedaços de placenta ali dentro, por demorar mais para o útero contrair. Então, ele sempre pode fazer essa tração, mas após esse descolamento da placenta ali, né, na dequitação, tá? Aqui eu trouxe o outro slide era do Rezende, esse aqui é a literatura do Freitas, em que ele traz para nós os 10 passos de conduta na hemorragia pós-parto. Então, como eu já falei para vocês, remover manualmente a placenta, então não deixar ela fisiologicamente sair, né? Tem que o profissional habilitado remover ela manualmente. Massagear o útero e instalar 2 acessos venosos periféricos, isso nesses casos que já foi identificada a hemorragia, tá, pessoal? Usar drogas ocitócitas, que são essas drogas que ajudam o útero a contrair, que é a ocitocina, o misoprostol, tá? Fazer compressão uterina bimanual, que eu vou mostrar para vocês numa outra figura. Repor volume e sangue, se necessário. Fazer inspeção manual do útero e curetagem, então inspecionar esse útero e se apresentar pedaços, né, ficar restos placentários dentro desse útero, que se faça essa curetagem para remover esses pedaços. Revisar também o trajeto pélvico, né, revisar todo esse trajeto em que o bebê saiu, né, após o parto. Fazer tamponagem uterina, se necessário, eu já vou explicar nos próximos slides. E realizar a laparotomia, se necessário, tá? A laparotomia, então, é uma cirurgia em que abre o abdômen e que os médicos fazem ligadura das artérias para que elas parem de sangrar, certo? Aqui a compressão bimanual do útero, tá?
conforme indicado ali, né, na figura, uma mão ela é introduzida na vagina, que é essa mão aqui abaixo, e através do fundo do saco anterior, então ela faz uma pressão aqui para cima, essa mão, e a outra mão, essa mão externa, né? Então, essa aqui é por dentro da vagina, essa aqui é uma mão externa pelo abdômen, ela massageia o órgão, né? Para que saia todos esses restos placentários que possam existir e que ajuda nesse tônus, né? No tônus uterino, certo? O segundo método que é bastante utilizado é a realização do tamponamento uterino. Então, quando a ocitocina, o misoprostol, enfim, não estiver fazendo efeito, o médico e também a compressão bimanual, o médico pode indicar fazer esse tamponamento, tá? Que é uma forma temporária de ajudar nessa interrupção dessa hemorragia. Não quer dizer que a mulher não vá para a laparotomia depois, mas muitas vezes ele já consegue resolver, tá? Atualmente é utilizado o catéter balão de Bacri, que é este catéter aqui, tá? Ele é de primeira linha para a maioria das mulheres com atonia uterina e tem uma chance de sucesso acima de 90%. Então, esses balões, eles são inseridos após o parto vaginal, através do colo uterino, ou após a cesárea, através da esterotomia, então o útero já vai estar aberto, eles podem inserir por ali, né? E a inserção do balão é bem simples. Após a entrada dele, o balão ele é insuflado e depois é tracionado para baixo, tá? Fazendo essa pressão e ajudando a tamponar, né? Fazer esse tamponamento no útero e nas artérias para que não ocorra este sangramento, tá? E normalmente a parte proximal dele é guiada através do orifício cervical, né, para dentro da cavidade uterina, como eu já falei. E para manutenção dessa pressão, então, tem que ter uma pressão. Esse balão ele tem que ficar sendo puxado para baixo, né? E normalmente se utiliza um frasco de 500 ml de soro no eixo do balão. Então, ele é pendurado ali na grade do paciente. Aqui está mostrando uma seringa, né? Mas ao invés da seringa, se coloca um equipo com um soro de 500 ml pendurado ali na beira do leito, para que faça essa pressão, para que realmente ocorra esse tamponamento, tá? E a remoção, ela pode ser realizada de 12 a 24 horas, sempre realizando etapa por etapa, né? Igual a gente faz quando a gente retira uma sonda Foley, tá? Tem alguns lugares que não apresentam esse balão, né? Esse balão de Bacri, e aí eles utilizam a sonda Foley, tá? Só ela não é muito recomendada porque o balão dela não enche com tanta capacidade quanto esse balão de Bacri, mas se não tiver, ela pode ser utilizada até aguardar os próximos passos para a realização, né, dessas medidas para combater a hemorragia puerperal, certo? Eu não trouxe aqui para vocês, mas também pode ser feito, né, como eu falei para vocês, a laparotomia, em que é realizado algumas suturas nas artérias para que diminua esse sangramento. E em alguns casos o sangramento é tão acentuado e as suturas não resolvem, e aí o médico tem que retirar esse útero, tá? Fazendo a histerectomia. São casos mais raros, mas às vezes pode acontecer de ser realizado a histerectomia. Ele é um procedimento reservado na maior parte das vezes e é sempre como última intervenção terapêutica na abordagem da hemorragia pós-parto, certo? Agora, então, nós vamos entrar em outra intercorrência pós-parto, tá? A infecção puerperal. Então, é qualquer infecção do trato genital que pode ocorrer, que normalmente ocorre 10 dias após o parto, tá? Qual é o principal sinal e sintoma dessa infecção? Febre, né? Como todos os tipos de infecções, é o principal sinal, e muitas vezes dor abdominal
que vai sempre depender do local onde foi instalada essa infecção, tá? Lembrando sempre que a parte superior do útero, ela é totalmente estéril, mas já a vagina e o colo uterino não, eles contêm algumas bactérias e elas podem se tornar bem virulentas, né, após o parto. Essa infecção puerperal, ela acontece, a maioria, em partos cesáreos ou em trabalhos de partos prolongados e com numerosos toques vaginais. Por quê? Porque está ocorrendo muita manipulação desse útero. Então, nesses casos, esses 3 casos que eu falei para vocês, a chance é um pouco maior de acontecer infecção puerperal, tá? E ela normalmente surge pela porta de entrada da superfície onde assentou a placenta. Então, a placenta se descolou ali desse útero, ela forma, como, falando assim grosseiramente, como se fosse um machucadinho ali. E esse local, ele é propício para a invasão dessas bactérias. Então, normalmente, ela acontece, essa infecção puerperal, através deste local, tá? Quais são os principais tipos de infecções puerperais? Infecção de episiotomia é muito raro e não é grave, tá? Então pode ocorrer ali da ferida operatória da episiotomia. A endometrite, como o próprio nome já diz, acontece no endométrio, que é a camada mais interna do útero, e ela surge ali naquele local da placenta, como eu já expliquei para vocês. A mulher apresenta febre, pode apresentar lóquios com pus, né, purulentos e com bastante cheiro forte. A parametrite é aquela infecção mais acentuada do útero. Então, o endométrio, a endometrite, desculpa, é ocasionada no endométrio. Já a parametrite, ela é na área mais externa do útero, que é o perimétrio. Então, além de ela atingir o endométrio, o miométrio, que é a camada do meio, atinge essa camada mais externa do útero, que é o perimétrio, tá? Pode também acontecer a anexite, que entra dentro a salpingite e ovarite. O que significa isso? A salpingite é a infecção das tubas uterinas e a ovarite, ela é a infecção dos ovários, tá? Ela normalmente, estes casos aqui acontecem após um abortamento infectado ou após um trabalho de parto bem prolongado, tá? Inicia-se com febre e com bastante dor abdominal aguda, tá? Que, se não tratada, né, precocemente, não tratada adequadamente, ela pode virar uma peritonite. O que é a peritonite? É a infecção do peritônio. O peritônio é a camada que envolve os órgãos abdominais, tá? Então, se não tratada, pode virar uma peritonite. E ela dá febre muito alta, dor muito, muito intensa, defesa muscular, retenção e retenção de gases, certo? E o mais grave de todos é a tromboflebite pélvica séptica. O que significa isso? São aqueles trombos existentes ali na cavidade abdominal e que, através da corrente sanguínea, eles podem ir para outros órgãos e, normalmente, quando é mais grave, eles se alojam nos pulmões e aí acaba ocasionando a embolia pulmonar. E aí é extremamente grave, podendo levar a mulher, inclusive, a óbito, tá? O choque séptico, então, como eu já falei para vocês, né, mais ou menos já falei, que é essa infecção generalizada. Então, passa ali, pode ocorrer ali no endométrio, depois passar para o perimétrio, pode ir para as trompas, para os ovários, para o peritônio, depois para os outros órgãos. Não precisa seguir esse caminho, tá? Mas ele pode se espalhar para os outros órgãos e aí essa mulher entrar em choque séptico, tá? Qual é o tratamento para essa infecção puerperal e o choque séptico, né? Antibiótico, né? Com certeza. Então, identificada essa infecção, a mulher já deve entrar rapidamente com antibiótico terapia, drenagem, se preciso, e laparotomia, então, que é essa cirurgia, né, da abertura da cavidade abdominal,
se identificada através de uma ultrassonografia que precisa ser drenado alguma coisa mais internamente, então se faz essa laparotomia, certo? E agora nós entramos nas últimas intercorrências, né, que eu trouxe aqui para vocês sobre o puerpério, que são as patologias da lactação, que elas se dividem em hipogalactia, engurgitamento mamário e mastite, tá? Acho que engurgitamento mamário e mastite vocês já devem ter ouvido falar. Iniciando pela hipogalactia, como o próprio nome já diz. Galactia se refere a leite. Hipo se refere a pouco. Então, a mulher tem pouca pouca diminuição da produção do leite. E normalmente isso acontece devido a fatores estressores da mãe e técnicas inadequadas da amamentação. Dificilmente está associado a processos fisiológicos. Quando associada a processos fisiológicos, ela pode ser decorrente de uma desnutrição grave, né? Quando a mãe está totalmente subnutrida, ou quando a mulher apresenta síndrome de Sheehan. O que é a síndrome de Sheehan? Ela é uma síndrome caracterizada pela necrose da hipófise, tá? Que normalmente ela decorre após um choque, ou uma hipotensão maciça dessa mulher, em virtude de uma hemorragia. Então, aquelas mulheres que apresentarem uma hemorragia puerperal grave, maciça, elas conseguiram se recuperar, elas podem apresentar essa síndrome de Sheehan, né, que é quando ocorre a necrose da hipófise, e a hipófise, então, não consegue mandar esses comandos para a mama, né, e para que ocorra essa produção do leite. Então, nestes casos, a mulher não tem essa produção, tá? Quais são os principais, tirando essa síndrome de Sheehan, né? As outras causas, né, as principais causas, envolvem alguns fatores, como uma alimentação adequada, né? Uma alimentação rica em frutas, verduras, e principalmente, como eu já falei para vocês, tomar muito líquido. A produção do leite depende exclusivamente da ingestão hídrica. Então, essa mulher tem que tomar muito leite. E a última figura que mostra o bebê amamentando, então significa que a mulher sempre deve colocar esse bebê no seio para sugar. Quanto mais esse bebê sugar, mais ele vai enviar mensagens para o cérebro, e o cérebro vai enviar mensagens para a mama para que se produza mais leite. Então, ele é um fator muito importante para ajudar nessa produção do leite, porque no momento que ele suga, ele consegue aumentar, ajuda a aumentar essa produção, tá? A segunda patologia, então, é o engurgitamento mamário, né? Que a maioria das pessoas já devem ter ouvido falar, ou visto, ou já aconteceu, né, com alguma de vocês. Caracteriza, então, para o aumento do volume das mamas, que se apresentam túrgidas, distendidas, dolorosas, a ponto de impedir a amamentação. São aquelas mamas que a gente não consegue nem encostar, né? Parece que vai explodir, e tanta dor que essa mulher sente, tá? O distúrbio de base é a retenção do leite devido à falta de esvaziamento da mama. Então, não significa que a mulher está produzindo muito leite, não, ela não está conseguindo esvaziar esta mama. Então, por isso que ela acaba retendo esse leite e acaba essa mama engurgitando, tá? Aqui eu trouxe para vocês duas figuras, então, aqui com uma mama não engurgitada e com uma mama engurgitada. Essa da mama engurgitada, a gente consegue ver as glândulas produtoras de leite aqui, né? Os lóbulos que não estão cheios já nesta mama aqui, que é a mama engurgitada. Os lóbulos estão cheios de leite, porém não há a eliminação desse leite, né? O esvaziamento dessa mama. Então, cada vez ela vai ficar maior e inchada, tá? Aqui eu trouxe duas figuras reais para vocês notem como essa mama fica muito distendida,
né? Ela fica brilhante, a gente olha e consegue ver que ela tá bem brilhante e parece que vai explodir, né? Realmente. E a dor é insuportável, né? Quem teve sabe que é insuportável a dor, tá? Quais são as formas, né, e as condutas e tratamento, enfim, os cuidados de enfermagem para essa mulher? Sempre a sustentação dessas mamas com sutiã apropriado, né, que dê sustentação boa para essa mulher. E a retirada do leite por esvaziamento manual, que é essa figura da esquerda aqui, que ela consegue fazer a ordenha manual desse leite, ou com a bomba de sucção, né, que apresenta nessa figura da direita, tá? Ela também pode fazer compressas quentes, né? Não quente a ponto de queimar a pele, óbvio, né? Mas compressas mais quentes ou até no banho, a gente sempre falar para ela fazer massagem no banho, a gente orientar como fazer essa massagem para que ela consiga fazer esse esvaziamento da mama, tá? Por que usar esses dois modos de ordenha, tanto manual como ou através da bomba de sucção? Porque às vezes o bebê não está conseguindo fazer uma sucção adequada e ele não consegue fazer esse esvaziamento eficiente da mama dessa mulher. Então, por isso que a mulher, além de amamentar o seu bebê, ela também pode fazer a retirada desse leite. E claro, aquelas mães que puderem, né, estiverem dispostas, elas podem inclusive doar esse leite para um banco de leite, né? Às vezes, dependendo do lugar, tem banco de leite na instituição, ou se não, ela pode, né, se orientar com a equipe para ver como ela pode proceder para levar esse leite para um banco de leite mais próximo, tá? E o último patologia da lactação aqui que eu trouxe para vocês é a mastite, tá? É um processo inflamatório da mama e o mamilo é a maior porta de entrada. E aí vocês vão perguntar, tá, mas por que que a mulher, quando não está grávida, quando ela não está grávida, ela não pode ter a mastite? Pode, né? Mas é muito, muito, muito raro. Por quê? Porque durante a gestação, e principalmente depois durante o puerpério, acontece uma maior atividade da glândula, né, mamária pelo aleitamento, o que obriga uma intensa manipulação dos seios e, consequentemente, a possibilidade de infecção aumenta, né? E o mamilo, ele pode tornar-se ainda a porta de entrada fácil, né, ali pelos canais que expelem o leite, né? E normalmente acontecem através de alguma solução de continuidade. O que que é isso? Aquela mulher que apresenta rachaduras ou fissuras no mamilo. Então, acaba abrindo nessa, né, porta de entrada e aí pode ocorrer essa infecção na mama, certo? Então, aqui eu trouxe duas fotos para vocês. Essa foto aqui da esquerda que mostra essa rachadura no mamilo, então é uma porta de entrada, né? E essa figura aqui da direita já mostra também uma mama que fica distendida, brilhosa, mas qual é a diferença lá da mama do engurgitamento, né? A gente fazendo a inspeção dessa mama. É que ela tem todos os sinais flogísticos, então ela fica edemaciada, se tocar nela, ela está extremamente quente, e ela fica vermelha, tá? E qual é o tratamento para essa mastite? A menor suspeita de mastite, ela já tem que iniciar com antibiótico, né? E normalmente essa mulher já faz o uso desse antibiótico endovenoso, já tem que internar essa mulher, tá? É fundamental o esvaziamento da mama, bolsa de gelo e essa mulher ficar com um sutiã bem apropriado, tá? Se possível, não precisa interromper a amamentação. Claro que aquelas mulheres que não conseguirem, tiverem muita dor, ok, né? Mas não é contraindicado a amamentação, tá? Mas se ela não for amamentar este bebê, ela tem que ordenhar esse leite, né? Porque esse leite ficar armazenado ali dentro da mama e ela não fazer esse esvaziamento, vai ser bem pior para melhora dessa mama, tá? Às vezes, então, como já mostra aqui na figura da direita, às vezes tem que ser feito alguma punção de abscesso, tá?
Então, em algumas vezes tem que fazer essa punção para retirar esse pus e drenar esse pus, tá? Claro que em alguns casos pode acontecer de ter que fazer alguma cirurgia, né, para abrir essa mama e retirar esse abscesso, quando for muito grande, quando uma punção não for adequada, pode acontecer da realização da cirurgia, mas normalmente com a punção já se resolve, tá? Mas a maioria dos casos existentes na literatura e que eu particularmente já presenciei, com o uso do antibiótico já se resolve, tá? Então não precisa fazer nenhum procedimento invasivo nessa mama, certo? Então terminamos por aqui, pessoal. Nos encontramos então agora na live para discutir sobre a aula, tá bom? Até mais.